Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Pois, telespectadores, nós é que veiculamos essa informação e veiculamos porque o governo sul-africano anunciou de manhã que ia apresentar o ponto de situação de vários casos de assistência mútua legal com os países de fora, incluindo o caso Manuel Chang. E, à tarde, circulou um comunicado de imprensa que era muito claro, que dizia que o governo sul-africano tinha tomado a decisão de extraditar Manuel Chang para a América. E nós estávamos a festejar. Estávamos a festejar, como sabem. É importante a extradição de Manuel Chang, porque acreditamos que aqui vai iniciar a longa marcha até para a independência econômica que os moçambicanos precisam, porque ela vai dar lugar àquele movimento de combate à corrupção. Porque a extradição de Manuel Chang a Moçambique é sim vitória da impunidade, vitória daqueles que empurraram milhões de moçambicanas e moçambicanos para a pobreza. Eis então que o Lamola, que sempre nos decepciona, ao ler o seu documento, na conferência de imprensa, diz que se enganou que Manuel Chang deve aguardar a decisão do Tribunal Superior de Recurso na África do Sul. Isso até é legal. Nos decepciona, mas é legal. É legal porque, no quadro da separação de poderes, ainda decora um processo remetido pela Procuradoria moçambicana, que gasta dinheiro público que os moçambicanos não têm e queima tempo, na verdade. E compreendemos a legalidade, mas entendíamos que, dado que o Tribunal Constitucional chumbara o processo quando o governo de Moçambique apresentou através da Procuradoria da República, Lamola tivesse entendido que este movimento do governo de Moçambique é queima de tempo, é queima de recursos parcos, poucos que os moçambicanos têm, e tinha assim decidido mandar Manuel Chang para a América. Aí era festa, não só para Moçambique, mas para a região da Austrália de África. Mas Manuel Chang vai ficar mais algum tempo na África do Sul e nós, como sociedade civil, como FMO em particular, vamos continuar esta empreitada. Junto das autoridades sul-africanas para que efetivamente Manuel Chang possa ser extraditado para a América. Pois esta notícia defraudou a expectativa de milhões de funcionários públicos. Muitos já tinham se endividado e muitos estavam na expectativa de que finalmente iam tirar a barriga da miséria. Eis então que o governo diz que não vai implementar a tabela salarial única, a chamada TSU, e que agora vai ficar com o TSA, que é a tabela salarial antiga. E porque está cheia de erros, está cheia de incongruências. E em termos técnicos, a incongruência maior deste TSU tem que ver com... é grave. Isto é grave. Tecnicamente é grave. Tentar juntar, fazer uma aplicação cumulativa de 4 critérios para a consolidação da tabela salarial. O primeiro que se juntou é o critério da idade do funcionário. O segundo é do tempo em que o funcionário está a trabalhar na administração pública. O terceiro critério é o tempo efetivo do funcionário na carreira específica. E o quarto critério é das habilitações. Ora, juntar estes 4 critérios a serem aplicados cumulativamente resultou nestas incongruências. As mais destacadas são injustiças na realidade, onde por exemplo, um funcionário de nível básico aparecia com enquadramento do nível médio ou acima.
um funcionário que tenha uma licenciatura poderia ser enquadrado num nível superior ao do mestrado ou de doutor. E os casos mais gritantes são aqueles onde auxiliares estavam com enquadramentos superiores ao de técnicos superiores. E, nos casos das universidades, por exemplo, doutores. Quando falamos de doutor, não falamos desses advogados, doutor aqui, não é isso aí. Doutor é aquele que fez licenciatura, fez mestrado e depois foi ficar 4 anos ou mais a estudar um nível mais filosófico do campo do conhecimento da área e defender uma tese de doutoramento. Esse é doutor. Não são esses que andam aqui. Não são esses. Um indivíduo com essas qualificações e com mais 5 anos aparece, em muitos casos, com um enquadramento de um nível abaixo do nível 18. Então, isso são injustiças. Se pode, na verdade, ainda este mês resolver este problema, havendo vontade política para tal. A solução no quadro da lei que aprova o TSU, tem vários anexos. O anexo problemático é o anexo 5º, que tem os qualificadores. Esse é preciso ser alterado, e isso é possível fazer, e dessa alteração estabelecer como os critérios de enquadramento 2, não 4, cumulativamente, 2. O primeiro é efetivamente o tempo da carreira. E o segundo são as habilitações. Ainda que no contexto moçambicano, habilitações não significam conhecimento, porque há muitos GEPOGEPs, GEPAGEPs à noite aqui, que é um assunto, mas não estamos aí ainda. Estamos apenas no papel que você tem. Portanto, o tempo efetivo em que você está na carreira e as qualificações. Com isso feito, se resolvia o problema do TSU e os funcionários públicos tinham os seus salários havendo vontade política. Essa é a questão que nós não sabemos que há ou não. Pois, milhares de moçambicanas e moçambicanos estão empurrados para a pobreza por causa de corrupção e má governação. As pessoas estão sufocadas, não têm o que comer. E no caso das cidades, que é o caso de Maputo, onde as pessoas não têm o básico. Nas zonas rurais de onde nós viemos, as pessoas têm mandioca, têm batata doce, têm folhas e conseguem se alimentar aqui. As pessoas são forçadas a irem para as manifestações. E as manifestações são legais. A polícia, que andou a perseguir as pessoas, deteve as pessoas e as apresentou perante o juiz. O juiz, que enquadrou esse crime que as pessoas cometeram, as pessoas que foram presas no dia, num tipo de crime que chamou de motim e desobediência. Todos eles foram acusados de um crime chamado motim e desobediência. Olha, o crime de motim e desobediência não dá lugar a uma pena superior a 2 anos. Nesse sentido, é ilegal enquadrar as pessoas nesse tipo de crime e depois mantê-las em prisão preventiva. Porque a lei é clara, é transparente quanto a isso. Quando os crimes são com uma moldura penal inferior a 2 anos, tem que mandar as pessoas para casa. Então, a manutenção das pessoas nas celas onde estão é ilegal, serve a motivos de intimidação política, serve a motivos de desmoralização da democracia e, quando comparada com outras situações, veja a situação de uma senhora chamada Cetina Titose, que defraudou moçambicanas, as mulheres em particular, porque são elas que se beneficiavam diretamente do crédito rural, que ela desviou milhões de dólares, só dólares são meticais, mas desviou milhões para usufruto próprio e foi distribuindo assim aos chefes
Essa senhora agora está nos assistir em casa, está no sofá, está a comer o dinheiro que desviou. Esses jovens que estão hoje na prisão, a serem radicalizados na cadeia, o único crime que cometeram é que, como muitos milhões de moçambicanos estão com fome, foram para a rua para manifestar pacificamente para que tivéssemos justiça em Moçambique. Meu caro, isto é uma das razões por que se tem dificuldade em construir o edifício da paz em Moçambique. Este tratamento desigual, esta intimidação, esta utilização da justiça para propósitos de proteger corrupção e má governação é uma das razões por que os jovens se radicalizam. Os jovens se radicalizam. Não sei se compreenderam bem esta questão. A Procuradoria, na cidade da Beira, Beira é a segunda maior cidade do nosso país, é a capital do centro. Um cidadão lá de bem. E há que recordar que a cidade da Beira foi fustigada por aquele que foi considerado como o maior ciclone desde que há memória no nosso continente. A cidade foi reduzida a escombros. Houve milhões de dólares mobilizados para a reconstrução pós-Idai. Esse dinheiro os chefes se distribuíram, em particular o Ministério das Obras Públicas. O Ministério das Obras Públicas ficou com o dinheiro que era para a reconstrução da cidade da Beira. A cidade da Beira continua aos escombros. Não precisa ir muito para dentro. É só ver o aeroporto na cidade da Beira como está. O aeroporto, que é o cartão de visitas, está ainda assim na situação em que está. Cidadãos de bem, como este é um jovem, como este jovem, que dos seus parcos recursos tirou alguns por ver o sofrimento da população para atravessar. Apoiou na construção de uma ponteca como esta aqui, que muitos governos não conseguem fazer, muitos municípios não conseguem fazer. Um cidadão de bem fez a ponteca, com dinheiro próprio, dinheiro privado. Aí, ao invés de saudarmos este gesto nobre deste indivíduo e encorajar que mais pessoas façam isto pelos seus municípios, pelas suas comunidades, a filantropia é que desenvolve muitas cidades no mundo fora. Aqui é criminalizada. Aí a Procuradoria logo correu, foi notificar o cidadão. Tem que mostrar a origem do dinheiro. O dinheiro é privado. É dinheiro privado, não é dinheiro público, é dinheiro privado. Primeiro ponto. O segundo ponto é, neste momento estamos num julgamento em banho-maria do caso maior da corrupção em Moçambique, onde a recuperação de ativos desse crime de corrupção está em banho-maria. É feita às escondidas. E como já dissemos, o que sabemos, se recupera um pente aqui do Nhangumele, se recupera aqui uma mecha de outra senhora ali, aqui, acolá, o outro andando ali, foram buscar um sapato, etc. E acabou assim. Com aquele julgamento a ser feito para a lavagem de dinheiro. Este cidadão, nós devíamos nos juntar para que de onde ele tirou, que cresça mais, para ajudar mais munícipes e outras pessoas se inspiram. Mas não, estamos a perseguir o indivíduo. Isto é perseguição política. Isto é perseguição política, porque o município da Beira é governado pela oposição. Isto é perseguição política, porque o município da Beira está a ser governado pela oposição. E não é somente isso. É o dinheiro que devia ter ido à Beira para a reconstrução da Beira. Os chefes se distribuíram. E quando munícipes se unem, aí perseguimos. Portanto, estamos diante de uma procuradoria que não está ao serviço do interesse público. Não está ao serviço do interesse público. Está ao serviço de agendas político-partidárias de perseguição. E o nosso apelo aqui é aos cartórios. Porque muitos dos procuradores não têm qualificações.
As notas dele é 9, 7, 8. Já ouvimos aí assim, procuradores assim. Não se esqueçam que a Procuradoria aqui promove concursos às escondidas para entrarem amiguinhos, porque não conseguem fazer os exames e passar. Aos cartórios, nos mandem os certificados dos procuradores aí assim. Nos mandem para publicarmos, para as pessoas verem que essa agenda é promovida por procuradores que não têm qualificações para estar nos lugares onde estão. A vigilância, aprendemos, é popular. Vamos fazer vigilância contra estes que deviam ser os guardiões da justiça, mas nos promovem este tipo de agendas ao serviço de interesses que não têm nada a ver com o interesse comum. Este era o último tema. Mas mesmo a terminar, me permita, por favor, queria pedir a todos os moçambicanos, as moçambicanas do Rovuma Maputo e do Zumba Índico, vamos saudar a Lourdes Mutola. Lourdes Mutola foi internacionalmente reconhecida nos Estados Unidos da América. Não se está a falar do assunto. Como sociedade, vamos nos organizar para saudar a Lourdes Mutola. Não nos esqueçamos, a Lourdes Mutola representa o ponto mais alto do desporto nacional. O ponto mais alto. Vamos nos organizar, não vamos esperar pelos políticos que não hão de fazer nada que os conhecemos. Como sociedade, como jovens, vamos nos organizar, vamos receber a Lourdes Mutola, vamos exaltar o nome da Lourdes Mutola, que internacionalmente é o que do melhor Moçambique tem. Este é meu apelo. Não sei quando é que a Lourdes Mutola chegue, mas as pessoas ligadas ao desporto liderem esse movimento para darmos carinho à Lourdes Mutola, porque ela é o expoente do desporto nacional e do orgulho nacional além fronteiras. Conseguir ter aquele reconhecimento na América, nos Estados Unidos da América, uma pessoa da nossa cor, nossa irmã, naquele território, não é coisa pequena. Vamos mostrar orgulho disto aqui, meus caros. Ligado a isto está o assunto do desporto também. Pois. Eu não gosto de comentar desporto, não sou dessa área, mas há assuntos de interesse público e de integridade. Há aí um treinador português, não conheço bem o nome. Alberto Lário. Alberto Lário, muito obrigado. Que o homem está a ser deportado. Esse termo, está a ser deportado porque espera documentos, uma coisa assim. Este homem estava a preparar jovens moçambicanas, nossas primas, nossas sobrinhas, nossas irmãs, para irem competir além fronteiras. E simplesmente o Estado vai deportar moçambicanos. Você tem ideia de quantos nigerianos sem documentos que estão aqui? Facilitados pela Senam para estarem aqui. Quanta gente aqui que vem promover crime organizado, incluindo raptos e sequestros que estão aqui, conhecidos e protegidos pela Senam e pela polícia, para hoje dizer que estão a deportar um cidadão que sabe onde vive, acorda de manhã, vai ajudar moçambicanas a melhorar, para competir, para representar Moçambique. Essa agenda é qual? Essa agenda é qual? Vamos nos organizar, moçambicanos, vamos sair à rua, dizer não. Não há deportação deste homem, que não sei quem é, mas está a fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que vai elevar a autoestima, a qualidade do nosso nome além fronteiras. Mesmo a terminar aqui, chegou-me aqui notícias de um acidente que houve em Vilanculo. Pois. As viaturas atribuídas aos dirigentes são patrimônio do Estado. É patrimônio dos moçambicanos. Essa viatura é protocolar. E esse dirigente tem direito a motorista. Tem que ser conduzida pelo motorista. As viaturas do Estado são patrimônio do Estado. São patrimônio dos moçambicanos. Porque com esta viatura danificada, à alta hora da noite, se calhar sob efeito de alguma coisa, vai resultar em que do orçamento que era para abrir fontenárias de água para a nossa população, vai se comprar mais uma viatura para esse dirigente. Vamos ficar vigilantes, moçambicanos.
Vamos ficar vigilantes. Cada bem que se compra de uso e de demonstração de poder a estes homens estão a retirar aquilo que era para melhorar as condições de vida dos moçambicanos. Aí o acidente foi à meia-noite, foi aonde? Não é isso que está em causa aqui. A primeira coisa que está em causa, a viatura do Estado não anda à noite. Não anda à noite. Somente viatura da polícia, dos enfermeiros é que pode andar. E dos bombeiros. A viatura do Estado guarda à noite. E você é dirigente, é conduzido pelo motorista, é única e exclusivamente o motorista que anda nessa viatura. Denuncie esses casos aí. Nós vamos dar, denuncie-nos a nós e vamos levar para tribunal a esses dirigentes que dilapidam, destroem patrimônio do Estado e ajudam a empobrecer o nosso Estado e a nossa população. Muito obrigado, boa noite e boa semana. Obrigado.